Bem-vindos à sala do banquete para iniciarmos o estudo da nossa lição de número 8, despedida de Paulo em Éfeso, entre lágrimas e alerta. E a leitura diária de hoje, nesta linda segunda-feira, está em Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19 a 21, que fala sobre a fidelidade cristã se revela em humildade e perseverança. Então devemos estarmos atentos que Atos capítulo 20, ele registra o discurso de despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Veja que Paulo está consciente de que sua caminhada ministerial tem sido marcada por lutas, lágrimas, oposições e sofrimento. Mas, mesmo assim, ele não abandona a sua missão, como muitos fazem, né? Nos versículos 19 a 21, nós encontramos um retrato da postura do apóstolo diante do ministério. Humildade diante de Deus, perseverança diante das dificuldades e fidelidade na proclamação do Evangelho. A expressão-chave do texto é servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, está registrado no versículo de número 19. Paulo demonstra que a verdadeira fidelidade cristã, ela não é medida pela ausência de dificuldades, mas pela disposição de continuar servindo a Deus apesar delas. Então devemos observar que, em primeiro lugar, a fidelidade começa com uma vida de humildade diante do Senhor. E Paulo afirma que serviu ao Senhor com toda a humildade. A palavra humildade aponta para uma postura de submissão, dependência e ausência de arrogância. Paulo, apesar de sua autoridade apostólica e de sua grande experiência ministerial, não apresenta a si mesmo como alguém superior, mas como servo do Senhor. Isto é fundamental para compreendermos a fidelidade cristã. Quem deseja permanecer fiel precisa primeiro compreender que pertence ao Senhor e está a serviço dele. Isso aí é de suma importância. A humildade, meus queridos, e esta sendo cristã, não significa fraqueza ou falta de convicção. Significa reconhecer que a obra pertence a Deus e que somos instrumento em suas mãos. Por outro lado, o orgulho procura reconhecimento. A humildade procura servir. O orgulho pergunta: o que receberão de mim? A humildade pergunta: como posso servir ao Senhor? Que maravilha! Em segundo lugar, a fidelidade permanece mesmo em meio às lágrimas. Paulo diz que serviu com muitas lágrimas. As lágrimas revelam o ministério de Paulo, que não foi uma experiência fria ou meramente com muito profissionalismo. Não, ele amava as pessoas, preocupava-se com a igreja e sofria diante da oposição ao Evangelho. As lágrimas também mostram que fidelidade não significa ausência de sofrimento. O apóstolo Paulo chorou, mas continuou. Sofreu, mas não desistiu. Foi rejeitado, mas permaneceu anunciando a Cristo. Há momentos em que o cristão serve com alegria, em outros serve com lágrimas. Entretanto, em ambos os momentos, Deus continua sendo digno da nossa fidelidade. Você não acha? Eu creio que sim. Então não devemos interpretar as lágrimas como sinal de fracasso. Às vezes elas são evidência de que estamos profundamente comprometidos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Então faz parte da jornada, porque em terceiro lugar observamos que a fidelidade persevera diante das provações. O texto também afirma que Paulo enfrentou tentações, ou seja, provações, situações difíceis. Essas dificuldades estavam relacionadas especialmente à oposição que Paulo enfrentava por causa do Evangelho. A fidelidade cristã é testada quando surgem obstáculos. É fácil
permanecer firme quando tudo está bem. O verdadeiro teste acontece quando aparecem oposições, críticas, rejeições, dificuldades e sofrimentos. Paulo não permitiu que as circunstâncias determinassem sua fidelidade. Ele não servia porque era fácil, servia porque era a vontade de Deus. A perseverança cristã não consiste em nunca enfrentar dificuldade, mas continuar caminhando com Deus apesar delas. Então, isso é evidente na vida do apóstolo Paulo. Em quarto lugar, observamos que a fidelidade exige compromisso com a palavra. No versículo 20, Paulo declara: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo não escolhia apenas aquilo que agradava aos ouvintes. Seu compromisso era anunciar coisa alguma proveitosa. A expressão proveitosa revela responsabilidade pastoral. Paulo não estava interessado apenas em conquistar ouvintes. Desejava ensinar aquilo que realmente pudesse produzir, transformar a vida do homem, a vida espiritual. Ele ensinava publicamente também, de casa em casa. Isso demonstra que o ministério cristão precisa alcançar tanto os espaços coletivos quanto o relacionamento pessoal. A igreja precisa da proclamação pública da palavra, mas também precisa de ensino, acompanhamento, discipulado e cuidado individual. A fidelidade cristã não consiste apenas em falar sobre Deus, mas em ensinar com responsabilidade aquilo que está de acordo com a palavra que nós assim ensinamos. Então é por isso que a gente deve ver que, em quinto lugar, a fidelidade anuncia todo o propósito de Deus. Está no versículo 21, Paulo resume sua mensagem, testificando tanto a judeus como a gregos. O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui encontramos dois elementos essenciais da mensagem apostólica. Primeiro, arrependimento para com Deus. O Evangelho chama o ser humano a abandonar o caminho do pecado e voltar-se para Deus. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado. É uma mudança de direção, uma mudança de mente, de atitude diante de Deus. Em segundo lugar, a fé em Jesus Cristo. O arrependimento está acompanhado da fé. O pecador é chamado a confiar em Cristo, reconhecendo nele o único suficiente Salvador. Portanto, Paulo não oferecia uma mensagem superficial de conforto. Ele anunciava uma mensagem que confortava o pecado e, ou melhor, confrontava o pecado, confortando o pecador que devia se apoiar em Jesus. Então, confrontava o pecado e apontava para Cristo. A igreja permanece fiel quando não substitui a mensagem bíblica por aquilo que simplesmente agrada as pessoas. O evangelho precisa continuar chamando ao arrependimento e conduzindo à fé em Jesus Cristo. Em quinto lugar, a fidelidade cristã não faz distinção de pessoas. Paulo testemunhou tanto a judeus como a gregos. Então o evangelho não estava limitado a um grupo específico. A mensagem de Cristo deveria alcançar diferentes povos, culturas e classes sociais. A missão de Paulo era inclusiva quanto ao destinatário, mas fiel quanto à mensagem. Isso nos ensina, irmãos, que podemos alcançar pessoas diferentes sem alterar a essência do evangelho. Em Atos 20, 19, 21, apresenta um poderoso retrato da fidelidade cristã. Paulo serviu com humildade, chorou com muitas lágrimas, perseverou em meio às provações e ensinou com dedicação e anunciou o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Sua vida nos ensina que a fidelidade cristã não depende das circunstâncias favoráveis ou não. Ela nasce de um coração comprometido com Deus. Podemos resumir a mensagem do texto em 3 afirmações bem clássicas, né? Primeiro, a humildade nos mantém dependentes de Deus. Segundo, a perseverança nos mantém firme diante da dificuldade. E terceiro,
a palavra de Deus nos mantém fiéis à missão que recebemos. Que possamos servir, meus queridos irmãos, ao Senhor, como Paulo, com humildade, quando fomos reconhecidos, com perseverança, quando fomos provados, com fidelidade, quando anunciamos a palavra. Quem é fiel ao Senhor não abandona a missão por causa das lágrimas. Continua caminhando porque sabe quem o chamou. Que Deus assim vos abençoe. Focados na EBD. Vem comigo e amanhã, terça-feira, nós estaremos juntos falando sobre o assunto muito importante que diz: viver para Cristo dá sentido à vida e sustenta a missão, em Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Vem comigo.